E aí, pessoal, tudo bom? E aí, segundão, bora dar continuidade no nosso conteúdo? Pois bem, segundão, nós vamos agora continuar a parte de condutores, tá certo? Aí, ao término de condutores, aí nós encerramos de uma vez com a parte de eletrostática, tá bom? E aí, nós vamos para a parte de eletrodinâmica, tá bom? Vamos bora ver aqui, tá? O que é que diz aqui para nós aqui. Olha, a primeira coisa diz aí, ó, é o seguinte: equilíbrio elétrico de condutores, tá bom? Equilíbrio elétrico de condutores aí, ó, tá certo? Aí, como seria o equilíbrio de condutores? Diz assim, ó, considere três condutores de capacitância C1, C2 e C3, eletrizados com cargas Q1, Q2 e Q3. E de potenciais V1, V2 e V3, tá bom? Tá dizendo assim. Aí diz. Aí bem aí vocês vão ver agora três capacitores aí, ó. Observe que todos os três estão afastados um do outro aí, tá vendo aí, gente? Eles estão afastados, ó. Nós temos lá, ó, Q1, C1, V1, né? Ou seja, carga 1, capacitor 1 e potencial 1, certo? No outro condutor esférico nós vamos ter, pessoal, no outro condutor esférico nós vamos ter, ó, Q2, C2 e V2, tá certo? E aí no C3 nós temos Q3, V3 e C3, tá bom? Então são os três condutores aí, no começo, tá bom? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um fio juntando os três condutores, tá bom? Olha, coloquei um fio aí juntando os três capacitores, tá? Então, pessoal, quando eu junto os três capacitores, aí vai ficar agora um só potencial, tá bom? Então, antes não tinha potencial 1, potencial 2, potencial 3, pois agora fica somente um potencial valendo o valor de todos os três, tá bom? Tá certo? Mas o capacitor continua o mesmo, tá? O capacitor terá o mesmo valor, certo? Já as cargas elétricas, elas vão se modificarem também. Então elas passam a ter novos valores, tá? A carga elétrica 1, carga elétrica 2 e carga elétrica 3, tá certo? Então, pessoal, nós teremos, ó, o capacitor geral, certo? Teremos a carga elétrica geral e teremos o potencial elétrico geral. Depois, quando for mexer com o capacitor 1, aí terei carga 1, capacitor 1 e o potencial é um só para todos, tá certo? Tá bom? Vamos lá, bora continuar. Olha, daí dá para nós tirar essa fórmula bem aí, ó. Tá bom? Nessa fórmula aí, pessoal, nessa fórmula bem aí, ó, diz o quê? Diz que potencial é igual a carga elétrica 1 mais a carga elétrica 2 mais a carga elétrica 3, tá certo? E lá embaixo nós temos o capacitor, que terá valor lá embaixo, capacitor 1, capacitor 2 mais capacitor 3, tá bom? Assim é que se calcula o potencial elétrico, tá? Porque antes era potencial 1, potencial 2, potencial 3, né? Agora não juntou todos, né? Então ficou um só potencial, tá certo? E agora nós vamos ver como é que ficaria aí as novas cargas, tá bom? Então a nova carga ficaria quem? O capacitor 1, que não muda o valor, né? Vezes o potencial geral, tá bom? Essa aí seria a nova carga, tá, gente? Tá certo? E a carga 2 também passaria a ser assim. A carga 3 também. Então, a nova carga 1 passaria a ser capacitor 1 vezes potencial 1, ou potencial geral, né? A nova carga 2, capacitor 2 vezes o potencial geral. E a carga 3, capacitor 3 vezes o potencial geral, tá bom? Bora outra. Aí, pessoal, com essas explicações de condutores, que é pequenininho, já dá para nós resolver as questões, tá certo? Então, a primeira questão que nós temos aí é a questão de número 80.
tá bom? A questão de número 80, gente, tá? Na questão número 80, diz o seguinte, ó. São dadas 3 esferas metálicas, tá? E isoladas. Esfera A, B e C, tá bom? Aí diz, de raios R, R e 2R, tá certo? Respectivamente. Aí diz, com raio igual a 30 centímetros, tá certo? Raio igual a 30 centímetros. Aí diz, a esfera eletrizada, a esfera A está eletrizada com potencial de 3 vezes 10 a 3 volts, tá? E as esferas B e C, elas estão descarregadas, tá bom? Elas vão estar descarregadas, certo? Aí diz assim, é dada a constante eletrostática, que é igual a 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, tá bom, gente? Então, isso aí, pessoal, foi a questão. Aí o primeiro passo que vamos fazer é coletar os dados, não é isso? Depois nós coletarmos os dados, aí nós partiremos para a resolução das questões, certo? Vamos lá. Então, primeira coisa dos dados aí, não coletar o raio, certo? O raio está aí, ó. O raio, pessoal, ele nos diz aí que ele é 30 centímetros, tá certo? Então, eu vou lá colocar logo, vou transformar logo para metros, porque a constante ela não é em metros, né? Então, eu vou dar logo em metros, tá certo? Então, se a constante é em metros, nós íamos ter 3 vezes 10 a menos 1 metros. Estão vendo aí? 3 vezes 10 a menos 1 metro, certo? E agora, vamos partir para outro dado. Outro dado é o raio A, certo? Olhando aí, o raio A é igual a R, não é isso? Ele está dizendo é igual a R, tá? E o R, ele nos deu o valor, não foi lá em cima? Que é 3 vezes 10 a menos 1, né não? Então, raio A passa a ser 3 vezes 10 a menos 1, tá certo? Bora outro? Outro dado é o raio B. O raio B também é igual a R, que também é igual a 3 vezes 10 a menos 1, tá bom? Desse jeito aí, tá? Bora lá continuando. Já o raio C, ele está dizendo aí que é igual a 2 raios, tá bom? Se ele é igual a 2 raios, se R é 3 a menos 1, então 2 vezes 3, tá aí, ó, 2 vezes 3 fica 6 vezes 10 a menos 1, tá bom? Nesse caso seria, como ficaria aí o raio C, tá? E agora, vamos continuar. Diz também na questão que o potencial A tem valor de 3 vezes 10 a 3, não é isso? 3 vezes 10 a 3 volts, tá bom? Então terá valor de 3 vezes 10 a 3 volts. E, por último, ele nos deu também a constante, tá bom? Que a constante é 9 vezes 10 a 9, tá? Pronto. Coletados os dados e consertado, agora vamos partir para a resolução, tá certo? Então vamos lá. Observe. Na resolução, diz o seguinte. Letra A, primeira pergunta, tá? Diz assim. Determine a carga elétrica inicial Q da esfera A. Então ele quer saber qual o valor da carga elétrica que se encontra na esfera A. Tá bom? Para nós saber isso aí, pessoal, nós temos que saber que algumas coisinhas, tá? Eu vou trabalhar com potencial, por quê? Porque nós temos a constância carga elétrica vezes o raio, nós já sabemos, né? Se eu chamar potencial A, terei raio A. Por que eu fiz assim? Porque eu tenho o valor do potencial A. Certo? Concorda comigo? Eu tenho esse valor aí. Aí, como todos os dados eu já tirei, vou colocar aqui agora todos os dados que foi coletado lá no início. E agora vamos calcular qual seria o valor da carga Q. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar a carga Q pela equação do potencial elétrico A, tá bom? Então, o potencial A seria a constante vezes a carga elétrica vezes o raio A, tá bom? Seria isso aí, gente, tá? Bora lá, bora dar continuidade. O potencial A terá valor
o potencial A terá valor 3 vezes 10 a 3, tá bom? Que é igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga elétrica, não é isso? Dividido pelo raio. E o raio é quanto? 3 vezes 10 a menos 1. Não está vendo aí, ó? Então, de novo, o potencial A é 3 vezes 10 a 3, a constante 9 vezes 10 a 9, vezes a carga elétrica, dividido pelo raio A, que é 3 vezes 10 a menos 1. Tá bom? Bora continuar, pessoal, viu? Continuando. Aí eu vou fazer meio pelos extremos, tá certo? Quando eu fizer meio pelos extremos, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, continuando, viu? Tá chovendo aí, mas vamos assim mesmo. Bora lá, bora tocar o barco para frente. Olha, aí continuando a questão, nós temos o seguinte, ó, como eu fiz o meio pelos extremos, eu encontrei 9 vezes 10 a 9, tá? Vezes que é igual a quem? 3 vezes 10 a 3, né? Vezes 3 vezes 10 a menos 1, tá bom? Tá aí, quando a pessoa faz meio pelos extremos, tá certo? Aí, pessoal, nós teremos o seguinte, ó. Nós teremos, isolando o Q, quando nós for isolar o Q agora, nós teremos 3 vezes 10 a 3, vezes 3 vezes 10 a menos 1, dividido por 9 vezes 10 a 9, tá certo? Teremos isso aí, não é não, pessoal? Certo? Aí vamos lá, continuando, tá bom? Aí nós teremos a carga igual a 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 10 a 2, porque 3, 10 a 3 vezes 10 a menos 1, 3 menos 1, 2, não é isso? Então fica 9 vezes 10 a 2, dividido por 9 vezes 10 a 9, tá bom? Direita aí a questão. Aí, a carga elétrica ficaria Q igual a 10 a menos 7 coulomb, tá bom? Tá certo? Aí, pessoal, nós encerramos a letra A, tá certo? Que ele pedia, na questão ele pedia, para nós calcular a carga elétrica, tá certo? Aí a carga elétrica da esfera, A, no caso, tá? Tá bom, pessoal? Então aí nós calculamos a carga elétrica A, certo? Vamos agora partir, pessoal, para a letra B, tá bom? Letra B. Diz assim a letra B, ó. Unem-se as três cargas, as três esferas, por meio de fios condutores, tá bom? Fios condutores é fios que conduzem energia, né? Fios condutores de capacitâncias desprezíveis, né? Qual é o potencial elétrico? Qual é o potencial elétrico? E quais são as novas cargas QA, QB e QC das esferas A, B e C? Tá vendo aí, pessoal? Então ele está querendo 4 coisas aí, pessoal. Ele quer que a gente calcule o novo potencial, tá bom? Quer que a gente faça aí no seguinte, pessoal. Além do novo potencial, ele quer que a gente calcule a carga A carga B e a carga C, tá bom? Aquela carga que nós calculamos foi a carga geral, tá certo? Foi a carga geral, foi a soma das três cargas. Foi a soma da carga A mais a carga B mais a carga C, tá certo? Agora nós vamos dar continuidade para nós achar a questão aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa, não pegar os dados, tá bom? Os dados, pessoal, que eu vou pegar é o mesmo lá da letra A, tá certo? Onde eu peguei o raio, que eu vou precisar, o raio de A, o raio de B, tá certo? O raio de C. Vou precisar também do potencial elétrico, né? Eu estou trazendo esses dados lá da outra questão, da letra A, tá bom? A constante, né? E a carga elétrica que nós calculamos lá na letra A, que era quem? 10 a menos 7 coulomb, não é isso? Tá bom? E agora eu vou interrogar aqui, dizendo que eu quero calcular quem é a carga A, quem é a carga B e também quem é a carga C, tá certo? Mas vamos lá. Olha, pessoal, para nós calcular a carga elétrica A, seria igual a quem? Carga elétrica A é igual a
o capacitor A vezes o potencial geral. Não é isso? Seria assim, pessoal. Então a carga A seria o capacitor A vezes o potencial geral, tá bom? Seria a carga A. Aí, pessoal, a carga A, o capacitor A, nós não temos. Observe os dados aí, que nós não temos. Aí, vamos ter que calcular primeiramente quem é o capacitor A, tá certo? Aí, pessoal, o capacitor A, nós calcularíamos desse jeito aí, ó. Capacitor A é igual ao raio de A dividido pela constante, certo? A forma de capacitores, não? Aí nós teríamos, pessoal, ó, o capacitor A passaria a ter o seguinte valor. O raio de A, olhando aí para a questão, pessoal, o raio de A, né, 3 vezes 10 a menos 1, não? Dividido pela constante. A constante é quem, pessoal? 9 vezes 10 a 9, não? A constante seria esse valor aí, 9 vezes 10 a 9, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Aí ficaria assim, ó, certo? Ficaria. Vou simplificar o 3 pelo 9, tá? Vou simplificar o 3 pelo 9. Ficaria 1/3, né, não simplificando, vezes 10. Esse 10 a 9 não sobe com sinal trocado? Então, subindo passa a ser 10 a menos 9, né, não? 10 a menos 9, certo? E aí, com menos 1, passaria a ser 10 a menos 10, certo? Então, nós teríamos essa daí. Então, ficaria assim, capacitor A seria 1/3 vezes 10 a menos 10 farad. Não é isso? A unidade medida do capacitor não é farad, tá bom? Bora lá. Já o capacitor B, nós também teremos que calcular, tá bom? O capacitor B passaria a ser o raio de B dividido pela constante, certo? Seria isso aí, né, pessoal? Tá bom? Então, vamos ver aqui como é que ficaria, pessoal. Ó, bora lá. Capacitor B passaria a ser o raio de B, pessoal. Olhando lá para os dados. Lá. Eu não disse que o raio de B é 3 vezes 10 a menos 1? Não é isso aí que nós temos aí? 3 vezes 10 a menos 1? Então, dividido por quem? Pela constante. Quem é a constante? 9 vezes 10 a 9, não é não? Certo? E aí vamos ver como é que ficaria, pessoal. Ó. Ficaria o seguinte. De novo, eu vou simplificar o 3 pelo 9, tá? Simplificar o 3 pelo 9, porque aí nós teremos 1/3, não é não? 1/3 e subindo 10 a 9, né? Com 10 a menos 1, ficaria 10 a menos 9, passaria a ter 10 a menos 10, tá certo? Farad, não é isso? Então, pessoal, com isso aí, nós já achamos o capacitor A e o capacitor B, tá certo? Mas nós não achamos ainda as cargas elétricas nem o potencial. Nós estamos ajeitando a questão para nós chegar lá, tá bom, gente? Agora outra. A outra agora, pessoal, é para nós calcular o capacitor C, tá bom? O capacitor C também será quem? O raio de C dividido pela constante, certo? Dividido pela constante aí, tá bom? E aí nós teremos o seguinte, pessoal. Quem seria o capacitor C? Olha, o raio C está lá nos dados. Por isso que eu trouxe todos os dados lá da questão A. Porque nós represamos novamente aqui na questão B, tá bom? Então, o raio de C seria quem? 2 vezes 10 a menos 1, não é isso? E a constante seria quem? 9 vezes 10 a 9, não é não? Certo, pessoal? Tá bom? Vamos lá. Aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó. Nós vamos pegar e simplificar o 6 pelo 9, tá? Se eu simplificar por 3 aí, eu terei 2/3, não é isso? Então, terei 2/3 vezes 10 a menos 10 farad, certo? Então, essa parte aí, pessoal, que eu terei é o seguinte. Agora eu fiquei com os 3 valores. Eu fiquei com o capacitor A, que valor 1/3 vezes 10 a menos 10. Capacitor B, também no valor de 1/3 vezes 10 a menos 10. E o capacitor C, no valor de 2/3 vezes 10 a menos 10 farad. Tá bom? Vamos continuar. Olha, pessoal, até agora nós estamos só ajeitando a questão. Nós não concluímos ainda. Por quê? Porque nós temos que saber primeiramente quem é o potencial geral. Depois de não encontrar o valor do potencial geral, aí que dá para nós encontrar. Nós já achamos os capacitores, não foi? Nós achamos os capacitores aí. Pronto. Achamos os capacitores.
e o potencial geral, dá para resolver todas as questões. Tá bom? Vamos continuar. Como é que eu acho o potencial geral, pessoal? Ó, observa a fórmula aí, ó. Potencial geral é igual a quem? A carga de A mais a carga de B mais a carga de C, certo? Dividido por quem? Pelo capacitor A mais o capacitor B mais o capacitor C, certo? Olha, as cargas elétricas A, B e C, todas é aquela que nós vamos chamar na letra A. Então, a carga de 10 a menos 7 é o Q geral, tá bom? Então, em vez de eu colocar carga de A mais carga de B mais carga de C, eu coloquei só o Q geral. Então, ficaria, novo potencial passaria a ser quem? O Q geral dividido pelo capacitor A mais o capacitor B mais o capacitor C, tá certo? E aí, colocando valores, eu terei a carga elétrica geral é 10 a menos 7, não é isso? O capacitor A é 1/3 de 10 a menos 10, o capacitor B, 1/3 de 10 a menos 10, e o capacitor C, 2 vezes 10 a menos 10 terços, não é não? Tá bom? E aí nós vamos ter o seguinte, pessoal, ó. Aí nós vamos ter, tá bom? Nós teremos o seguinte, ó. Nós vamos ter isso aí, ó. Tá bom? Um momentinho aí. Para consertar aqui que o controlezinho aqui saiu de coisa. Mas vamos lá. Falha nossa. Bora ver aqui, pessoal. Ó. É o seguinte. Bora ajeitar aqui, tá bom? Botar bem direitinho, que é para nós, para dar certo. Tá bom? Letra A, fizemos. Né? Vamos agora para a letra A, concluindo aqui. Letra B. Vamos lá. Então, pessoal, na letra B, nós paramos bem aqui, ó. Nós já fizemos capacitores A, não foi? Capacitor B, não é não? Agora, vamos fazer o potencial, tá bom? Aí, o potencial seria quem? Esse valor que eu falei aí, né? Agora, o potencial passaria a ser quem? 10 a menos 7, né? Dividido por 4/3 de 10 a menos 10, tá bom? Que aí nós teríamos, pessoal, que o potencial seria quem? 3 vezes 10 a menos 7, dividido por 4 vezes 10 a menos 10, tá bom? Aí, nós teremos 0,75 vezes 10 a 3, né? Que o 10 a menos, o menos 10 sobe, né? E fica 10 positivo, aí menos 7 mais 10, 10 a 3, né? Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aí, colocando, tirando esse 10 a 3, passaria a ter 750 volts. Então, nós já achamos o potencial geral, tá bom? Esse potencial geral passa a ser 720 volts. Pronto. Já achamos os capacitores A, B e C, e agora o potencial. Agora sim, agora para nós resolver a questão, ou seja, procurar quem será a carga de A e a carga de B, tá bom? Bora lá. A carga de A, nós vamos calcular como? Capacitor A vezes o potencial geral, certo? Então, a carga geral passaria a ser quem? 1 vezes 10 a menos 10, 1/3, né? De 10 a menos 10, vezes 750, tá bom? É assim? E aí nós teremos 750 vezes 10 a menos 10, dividido por 3, tá? Que aí nós temos o valor de 250 vezes 10 a menos 10. Tá certo, pessoal? 250 vezes 10 a menos 10. Que aí, colocando notação científica, fica quem? 2,5 vezes 10 a menos 8. Tá bom? Tá certo? Coulomb. Achamos o valor de A, certo? Agora vamos partir para o valor de B. O valor de B, a mesma coisa. A carga de B seria quem? O capacitor B vezes o potencial. Tá certo? Que aí nós teremos
A carga de B será quem? 1/3 vezes 10 a menos 10 vezes 750, não é isso? Que aí nós teremos o quê? 750 vezes 10 menos 10 dividido por 3, tá bom? E aí teremos 250 vezes 10 a menos 10, que colocando notação científica, 2,5 vezes 10 a menos 8 coulomb, tá bom? Nós teremos o valor bem aí, certo? Vamos agora para a carga C. Rapaz, essa questão é gigante, não? A questão aqui é enorme. Então a carga C passaria a ser igual a quem? Ao capacitor C vezes o potencial, tá bom? Potencial geral. Então a carga C seria quem? O capacitor C é 2/3, né? Vezes 10 a menos 10, vezes 750, tá bom, pessoal? E aí nós teremos 1.500 vezes 10 a menos 10, dividido por 3, tá certo? Que 1.500 dividido por 3 é quem? 500 vezes 10 a menos 10, tá bom? E aí, colocando no equação, nós teremos que a carga de C passa a ter o valor de 5 vezes 10 a menos 8. Olha aí, pessoal, viu? Questão aí, ó. Difícil. Foi difícil que só porque ela é gigante, ela, tá bom, pessoal? Por isso que demorou estudo isso aí para nós resolver. Vamos agora para a letra C, tá bom? Na letra C diz assim, ó. Sabe-se que ao estabelecer a ligação entre os condutores, ocorre entre eles uma transferência de elétrons. Analise entre as quais condutores se deu uma passagem de elétrons e determina o número de elétrons que os condutores trocaram. Aí nos deu aí que a carga elementar é 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb, tá bom? E vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos coletar os dados, tá bom? Vamos tirar os dados que se encontram aí, tá? Na questão. Coletando os dados, nós temos a carga elementar 1,6 vezes 10 menos 19, não é isso? E a carga de B, eu estou pegando lá da letra B, tá? A carga de B, 2,5 vezes 10 menos 8. A carga de C, 5 vezes 10 a menos 8, tá bom? E não faz o seguinte, pessoal, ó. Os elétrons são transferidos de B e C para A. Por quê? Porque só a carga A que estava eletrizada. B e C não estavam. Então, ela estava descarregada. Por isso que vai haver a passagem ali, a transferência de B e C para A, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular os números de elétrons de B para A, tá certo? Então, seria o quê? Olha aquela formulazinha, ó. Q é igual a N vezes E. Estão lembrados? Onde Q eu vou calcular de B e o N de B, tá certo? Vezes a carga elementar, não é não? E aí ficaria quem? Quem é a carga de B? Como eu peguei nos dados, quem é a carga de B? 2,5 vezes 10 menos 8, não é? E igual a quem? Ao número de elétrons, que eu não sei quem é, que é igual a quem? 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb, tá certo? E aí nós temos, isolando o número de elétrons, nós temos quem? 2,5 vezes 10 menos 8, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Que aí nós teríamos o quem? 1,5625 vezes 10 a 11 elétrons. Isso aí, pessoal, é o número de elétrons de B, tá bom? Agora vamos partir para o número de elétrons de C, tá certo? A fórmula é a mesma, né? Quantidade Q é igual a N vezes E, não é isso? Que a carga de C, eu peguei lá dos dados, que é quem? 5 vezes 10 a menos 8, e que é igual a quem? Ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 menos 19, tá bom? E aí nós temos o que? Isolando o N, nós teremos 5 vezes 10 menos 8, dividido por 1,6 vezes 10 menos 19, tá bom? E nós temos que valor? Quando nós dividir 5 por 1,6, fica 3,6 de 25 vezes 10 a 11 elétrons, tá bom? Então isso aí seria a letra C, tá, pessoal? E aí nós tínhamos encerrado a questão de número 80. Agora vamos para a questão 81. Pessoal, na questão 81, diz assim, ó. 3 condutores de mesma capacitância são eletrizados com cargas Q1, Q2 e Q3, respectivamente. Prove que após o contato as novas cargas serão iguais e prova ainda que a carga comum é a média aritmética delas três. Olha, pessoal, ó.
Nessa questão aí, quando fala de prove, ela não cai em vestibular em lugar nenhum. Então, a questão dessa eu não vou responder, mas tem como responder se vocês olharem lá no exercício resolvido, tá bom? Tem uma parecida, tá certo, gente? Então, essa 81 vamos deixar quieto, tá certo? A questão 82 também é a mesma coisa, observe que é prove também, tá? Então, vamos deixar quieto também, tá certo, pessoal? E aí, nós encerramos o conteúdo, tá bom? Encerra o conteúdo. E na próxima aula, aí sim, na próxima vamos partir para a eletrodinâmica, tá bom, pessoal? Que é a parte boa, muito boa mesmo, muito boa. Uma das maiores partes que tem da parte de física 3 é a parte de eletrodinâmica, tá bom? Valeu, tchau, pessoal, um abraço, boa sorte aí, bons estudos.